então era muito leve. E eu sempre fui um cara muito ruim, né? Ah, Eu só era grande. era ruim, é. E aí eu descobri muito cedo, quando eu vim pro Banespa com 15, 16 anos, que para eu melhorar eu precisava treinar mais que os outros. Então eu sempre me liguei em todos os aspectos extra-quadra, o meu corpo estar sempre em dia para eu treinar sempre um pouquinho a mais que os outros, entendeu? Então o treino para mim sempre foi muito tranquilo, assim, sempre gostei muito de treinar, porque eu tinha como objetivo melhorar. E sinceramente, não tinha talento pro voleibol. Alto, magro, Pronto, já tem o dom aí. dom E forte nada. pra caramba. Passada trocada. Uma passada trocada, pra quem não sabe, né? Quando você é destro, você tem que atacar com o pé esquerdo na última passada. E aí ele tacava com o pé direito na frente, né? Como Pampa, né? Um outro oposto também de muita força. Pampa Oliver, né? Um central Hora que também tinha essa tosco, trocada, né? E aí eu descobri muito rápido, Ale, graças a Deus, que eu precisava treinar muito e precisava treinar mais que os outros. Então eu fiz coisas pouco ortodoxas, como fazer a cópia da chave da sala de musculação do Banespa para fazer musculação quando não tinha ninguém. Esse tipo de coisa, assim, né? Tentativa e erro. E eu comecei a me interessar muito por tudo que orbitava ali a vida de um atleta. Então, alimentação, prevenção e tudo mais. Enchi o saco do Nardelli Do médico. perguntando, pedindo as coisas e tal. E eu fui fazendo em mim tudo que eu achava que valia a pena. E deu certo, porque eu consegui jogar até os 40, né? Eu costumo falar que eu tô longe de ter sido o melhor jogador do mundo, mas eu não conheci nenhum que tenha treinado mais do que eu. Ah, isso é legal demais. Você foi o melhor que você podia ser, sem dúvida nenhuma. Quando você parou, né? O pendurar as joelheiras, acho que você nem jogava de joelheira, né? Mas, É. simbolicamente, pendurar as joelheiras, você olhou pra trás e falou assim: cara, fiz tudo o que eu podia. Nenhum arrependimento ali. Zero. Assim, do que eu podia entregar, me entregar em todos os aspectos, eu me entreguei. Zero arrependimento. Zero. Isso veio de quem? De onde? Sua família? Você teve alguma referência? Cara, necessidade. Necessidade. A minha história de infância é muito legal, porque eu tinha uma infância muito bacana e tal, mas eu perdi minha mãe muito cedo, com 13 anos. Meu pai era mestre de obra, ficava mais fora de casa do que dentro. E aí, quando minha mãe falece, meu pai tem que voltar, né, para cuidar aí de 6 filhos. Eu sou o segundo, tenho uma irmã mais velha, depois sou eu, depois vem os outros. E a grande verdade é que, assim, quando eu vi o vôlei pintando na minha vida como possibilidade de ascensão, eu falei, é por aqui que eu vou. E aí eu sempre tinha em mente o não voltar para a situação, não para a cidade, enfim, para a família. Então eu sempre trabalhei com essa. Não queria viver aquilo de novo. Não, eu queria subir, Mas queria tem alguma conquistar. imagem de dificuldade ou de dor desse sentimento aí de perda de mãe, do que você vivia, que você não queria sentir de novo? Não, Ale, eu acho que eu passei bem por isso, enfim, se não passei, uma hora eu vou ter que ir no analista, assim, mas até hoje tá tranquilo, assim, me serviu sempre como motor, cara. E é uma coisa que é minha, eu sempre procurei ser o melhor naquilo que eu podia, entendeu? Tudo que eu ia fazer, eu queria ser o melhor. Se eu não tirasse 10 na escola, eu ficava puto, desde pequeno. Se eu tirasse 9, eu ficava puto. E aí é uma coisa que eu levo para minha vida até hoje, assim, eu tenho uma questão de querer a excelência o tempo todo. Às vezes tem um lado ruim, né? No esporte, por exemplo, às vezes você se machuca por querer treinar muito além do que você consegue. Enfim, tem a questão também, eu acho que essa que passou muito na minha vida é você tem uma conquista, mas não dá muita bola para ela, porque já está querendo outra e está querendo melhorar, melhorar. Então, talvez isso eu mudaria, ser um pouquinho mais leve, assim. Eu acho que eu aproveitei pouco, sabe? Que eu levei a coisa tão a sério Entendi. que eu me diverti pouco. Não jogando, mas no contexto todo eu me diverti pouco. Uhum. Uhum. E você começa a jogar na escola, em Bebedouro? No interior Eu de São Paulo? começo a jogar na escola, uma escola que tem 80 anos, é uma escola que ela é como se fosse uma ONG, né? Chama Educandário Santo Antônio. E aí eu passava o dia todo lá. Eu entrava de manhã, tinha as aulas curriculares, enfim, de escola propriamente dito, e depois
Almoçava lá e depois do almoço tinha todas as atividades, desde esporte a marcenaria, elétrica, agricultura, enfim, tudo que você imaginar. E aí eu comecei lá, assim, todos os esportes, com um professor muito bacana, que hoje ele é professor doutor até, chama Robson Quitério. E na época ele era o nosso ídolo, porque ele fazia atletismo, puta cara forte, bonitão. E nessa época, assim, os comandos da educação física eram militares, né? Então você chegava, tinha que perfilar, descansar, e não sei o quê. E assim, muita disciplina, mas ele mostrou todos os esportes. E nessa época na cidade tinha Jogos da Primavera, que eram jogos escolares, que era maravilhoso. Então você imagina, até futebol eu jogava, Lê. Jogava tudo, tudo, passava o tempo todo no ginásio, enfim, no campo. E aí fui desenvolvendo essa vontade pelo esporte. O vôlei nunca foi o meu predileto. Ah, Nunca foi. Eu gostava muito de basquete e muito de atletismo. Eu fazia salto em altura. Por sinal, eu era muito bom no salto em altura. Muito bom mesmo. Eu tenho marca de 1,80 com 14 caramba, anos. caramba. E saltando fósforo e flop já. Não era nem o. Que é o tradicional que a É, gente vê na isso, Olimpíada, né? é. Que é o que tem hoje. Na época, A não. técnica, né? Isso. E aí montaram um time de vôlei na cidade, baseado ali nos melhorzinhos das escolas, e pum, me pescaram. Falei, opa. E começaram a dar uma graninha. Aí era dentro do clube, do único clube assim que tinha na época na cidade, que é o Bebedouro Clube e tal. Falei, opa, vou por aí. E aí eu fui, aí jogamos o campeonato, acho que infantil, paulista, alguma coisa do tipo, e jogamos contra o Banespa também. Fomos campeões do interior, que na época tinha Ah, time aberto, aí foi lembra? pro estadual, né? Aí vamos pro estadual. Estadual apanhamos de todo mundo, Banespa, da Pirelli na época, da Telesp, mas os caras viram alguma coisa, pô, vai lá fazer o teste. Ricardo Lange, Opa, lembro dele, vai pô. lá fazer o teste. Aí eu pensei, pô, vou pro teste, né, cara? O teste era em janeiro. Quantas pessoas? Então, então, e o teste era tipo para juvenil. Eu lembro que nesse teste tinha um axé O também. Axé tava fazendo teste? É, mas a gente não era da mesma Sim, ele é categoria. 72, né? O Axé é Isso. 72. Tinha uma galera.